segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Você pode se preparar porque hoje tem informações e esclarecimento importante na área da Previdência Social. Comigo e com o professor Paulo Bacelar. Bom dia. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Professor Paulo Bacelar, advogado especialista da área da Previdência Social, sempre na nossa companhia aos sábados aqui no Alerta Geral. Bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor, bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui mais uma vez juntos, preparados aí para responder as perguntas de todos os ouvintes. Nós e milhares de ouvintes espalhados no Brasil inteiro que querem e estão ansiosas, professor Paulo Bacelar, por informações sobre benefícios, sobre a tramitação de pedidos de auxílios e aposentadorias, tanto no INSS quanto na Justiça Federal. A primeira dúvida é da Yara Freitas, em Tururu. Gostaria de fazer uma pergunta, diz ela. Tenho uma amiga que trabalhava na Prefeitura Municipal, tem 57 anos de idade, trabalhava com contratos. Ela deu entrada várias vezes no pedido de aposentadoria e o benefício foi negado. E agora ela está com um problema de saúde. Eu gostaria de saber, pergunta a Yara Freitas, professor Paulo Bacelar, se ela tem direitos a receber algum benefício. Sempre que a gente fala aqui em benefício por incapacidade, a gente vai falar de ter o laudo médico. O importante é ter um laudo médico atestando a sua doença e dizendo se a pessoa está ou não incapacitada para o trabalho. É preciso estar constando no laudo a incapacidade para o trabalho para ela poder ter direito ao benefício. Marcele, em Fortaleza, minha cunhada recebe o BPC do meu sobrinho, que é especial, e quero saber se ela pode pagar o INSS para se aposentar. No caso, professor Paulo Bacelar, o benefício continua sendo pago? São duas perguntas aqui da Marcele, em Fortaleza. Sim, ela pode contribuir para ter direito à sua aposentadoria e ela pode contribuir no código de facultativo, no código 1473, que é de 11% do salário mínimo. Com essa contribuição como facultativo, não vai dar problema nenhum para o benefício do filho dela. Lene Duarte, em Fortaleza, sou casada apenas com comunhão estável. Eu gostaria de saber se meu marido, vindo a falecer, eu recebo a aposentadoria dele? Com certeza, ela tem união estável, ela precisa ter provas dessa união estável de pelo menos 2 anos antes do óbito. Então, ela precisa provar uma união com mais de 2 anos para ela poder ter direito à pensão por morte. E ela vai ter direito à pensão com o tempo de acordo com a idade dela na data do óbito. Carmen, ligada na nossa FM 89.5 em Canindé, Aratuba. Ela está neste momento em Canindé, tomando um cafezinho quente com tapioca. Mandou uma pergunta, diz: meu vizinho é funcionário público há 30 anos. Ele tem 55 anos de idade. Já tem direito à aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Funcionário público, 30 anos de contribuição, 55 anos de idade e ainda não tem direito, porque precisa ter a idade mínima de 65 anos de idade. Com 60 anos de idade e 30 de contribuição, é possível que ele possa entrar numa regra de transição, mas ele precisaria ter mais de 30 para cumprir com pedágio, que vai dar de acordo com o que ele falta para atingir o tempo em 2019. Linha direta que você tem para mandar perguntas e dúvidas, 085 99273 4353. Paulo Henrique, Parnaíba, no Piauí. Conhece Parnaíba, professor Paulo Bacelar? Eu já fui lá com minha turma de moto
Já passamos lá pela Parnaíba. Eu leio muito sobre o Delta de Parnaíba, fico sonhando, viu, professor Paulo Bacelar? Fizemos o passeio lá do Delta, muito bom, viu, Luciano? Tem um caranguejo dentro do barco, que ele vai ser servido o caranguejo, e ele para nas prainhas para você tomar banho. É um passeio que todo mundo deve fazer. Olha aí, Paulo, você está numa terra maravilhosa, Parnaíba, eu não conheço, mas pelas dicas do professor Paulo Bacelar, falando sobre caranguejo, em pleno sábado, a gente já fica se preparando com aqui, vontade olha, de sair daqui pensando em quê, professor Paulo Bacelar? Nada de tapioca nesse momento. Terminar o programa aqui e sair para comer o caranguejo, né? Vamos lá, resposta para o Paulo Henrique em Parnaíba. Ele quer saber, professor Paulo Bacelar, se o BPC vai ter mesmo o 13º salário em 2023. Não existe previsão legal, não tem como ter 13º, porque o BPC é um benefício que não tem a contribuição previdenciária. Então, se não tem a fonte de arrecadação do 13º, que tem no trabalhador urbano, aí é muito difícil de ter um projeto para aprovar um 13º para o BPC. Francisco, na cidade do Crato, nos acompanhando pela FM 106.5. Tenho marca-passo e contribuí por 12 anos para o INSS. Tenho 3 laudos médicos diferentes comprovando a minha incapacidade para o trabalho. Tenho direito à aposentadoria? Como eu sempre digo, o laudo, ele diz que prova a incapacidade, né? Então, não importa também se ele tem 12 anos de contribuição para o INSS. O que importa é que ele seja segurado agora, na data da incapacidade. Ele não pode ter parado de contribuir há muito tempo atrás, deixando de ser segurado, estando em incapacidade agora, ele não teria direito a um benefício. Então ele precisa estar na qualidade de segurado hoje. Com o laudo médico, ele pode dar entrada no seu benefício por incapacidade, ou temporária ou permanente. Evanilde em Ipueiras. Sabe onde é que fica Ipueiras, professor Paulo? Já também, passou por lá? Já passei por lá também. E tem um mirante lá que é do Delta, que é sensacional, viu? Subindo ali a serra, indo para Guaraciaba do Norte, você para ali no meio do caminho, tem uma baixada ali, uma chapada, que você vê ali todo aquele vale ali do Ipueiras. É uma região muito bonita que muita gente nem acha que é do Ceará. A gente manda foto para o pessoal do Sul e eles ficam abismados com tanta beleza que é nessa parte aí do Ceará. A região da Ibiapaba é encantadora, aquele verde, professor Paulo Bacelar, na subida e na descida, passando por Ipu, Guaraciaba, Ubajara, Tianguá, Viçosa do Ceará. Isso. Olha, quando eu vou para lá, professor Paulo Bacelar, dá vontade de ficar lá na região da Ibiapaba, nessa acolhida tão gostosa, como tivemos há poucos dias lá em Tianguá. Então, vem de lá de Ipueiras a pergunta. Evanilde, quero saber com quantos anos a mulher se aposenta? Eu já tenho 31 anos de contribuição na escola e 58 anos de idade. Será que eu já posso me aposentar? Sou concursada e sou auxiliar de serviços gerais. Professor Paulo Bacelar, será que tem boa notícia para a Evanilde? Olha, ela tem 89 pontos, né? Ela precisaria ter 90 pontos agora em 2023 para ter direito à aposentadoria. Com 30 anos de contribuição, se ela tiver 60 anos de idade, ela entra na regra geral. E ela pode ser que ela já tenha direito à aposentadoria, Luciano, porque eu tenho que calcular o pedágio. E também se Ipueiras é regime próprio de previdência, para a gente ver a lei de previdência do município de Ipueiras, para ver quanto é o pedágio, porque cada município tem um pedágio diferente. É 30 anos mais o pedágio. Então, é preciso ver a regra do município de Ipueiras. Mas se ela não tem direito, Luciano, hoje, ela está muito próximo para ela poder ter direito à sua aposentadoria. Tá bem pertinho, né, professor Paulo Bacelar? A linha direta do Jornal Alerta Geral é o 085 99273 4353. Antônio Alves em Acopiara. Tenho 45 anos de idade e quero saber se já tenho tempo de contribuir no INSS como prova de agricultor. Ou seja, professor Paulo Bacelar, eu entendi que ele quer saber se ainda há tempo para contribuir. O trabalhador rural se aposenta com 60 anos de idade e também 15 anos de contribuição. 15 anos de efetivo exercício da atividade rural, não é... 60 anos de idade, no caso do homem, né? Não seria 15 anos de contribuição, porque a contribuição ela é presumida. Por ele exercer um trabalho rural, a contribuição é presumida, então ele se aposenta com 15 anos de efetivo exercício da atividade rural. Se ele tiver as provas de exercício da atividade rural durante 15 anos,
aí ele teria direito à aposentadoria já. Então, resposta diretamente para o Antônio Alves em Acopiara e para todos os trabalhadores rurais. Olha só, ele tem 45 anos de idade. Se ele exercer a atividade agrícola a partir de hoje, pelos próximos 15 anos, o Antônio, a exemplo de outros trabalhadores, homens, terão condições, no caso o Antônio terá condições de pedir a aposentadoria aos 60 anos de idade. Isso, e é uma idade boa para ele já começar, Luciano, a pegar a prova agora. Porque o problema do agricultor, por que o INSS sempre, a maioria dos benefícios que são requeridos no INSS de trabalhador rural são indeferidos. Por quê? Porque a pessoa não tem provas. Ela não se preocupa de juntar documentos durante a sua vida. Só se preocupa quando for se aposentar ou então se fia na contribuição do sindicato, que fica pagando ao sindicato a vida inteira, achando que quando chegar a idade vai se aposentar. E não é bem assim. Precisa ter provas de que exerce atividade rural. Comprou uma enxada, guarda o recibo. Fez uma procuração e botou a sua profissão como agricultor, guarda esse documento também. Registrou no colégio do filho a matrícula, constando a profissão dos pais como agricultor, prega aquela ficha, manda tirar cópia e guarda, que isso aí vai servir de prova para ele lá na frente. Professor Paulo Bacelar, acabamos de falar da região da Ibiapaba e chega uma pergunta do Francisco de Assis em Viçosa do Ceará. Na realidade, foi o filho aqui do... Eu não sei se o Francisco de Assis é filho, né? Mas vamos fazer a seguinte pergunta, né? Meu pai tinha dado entrada no auxílio doença e aí a advogada não queria porque era o pagamento correspondente a 3 meses e ela sugeriu que o meu pai ficasse tirando o benefício até pedir a aposentadoria. Aí agora, conta o Francisco de Assis, no mês de junho ele vai dar entrada no pedido de aposentadoria. Eu queria saber se o meu pai vai receber o dinheiro do auxílio doença também. Meu pai é fã de vocês. Registra o Francisco de Assis. Por favor, responda a minha pergunta. Então, Francisco de Assis pergunta sobre o seu pai e carinhosamente retribuindo o seu apreço e o seu calor pelo jornal Alerta Geral, com as palavras, o professor Paulo Bacelar, qual é o caminho que o seu Francisco de Assis tem em relação a esses benefícios da Previdência Social, professor Paulo Bacelar? Luciano, ele falou que a advogada não queria entrar com benefício, não é isso? Porque eram só 3 meses de pagamento do auxílio? Ele pode dar entrada a qualquer momento, mesmo que já tenha passado o prazo. Porque se ele ainda tiver com um problema, com a incapacidade, ele não perde. Ele vai dar entrada, ele perde aquele atrasado, porque ele não pediu, não tem como pedir retroativo, mas se ele ainda tiver com a incapacidade, ele pode pedir. E mesmo que seja 2 meses, 3 meses, geralmente não é lucro para o advogado, né? Porque é pouco, mas para aquele trabalhador, aquela trabalhadora que vai ficar recebendo aquele benefício é muito importante. Então não se apegue a tempo, porque quanto mais você tem direito, você deve requerer os seus direitos e sempre ter aquele direito reconhecido pelo INSS. Pergunta da Hervênia Varela Souza em Crato. Tenho 2 netos autistas, um recebe o BPC e o outro não consegui na justiça, ou consegui na justiça há quase 1 ano. O que fazer para o juiz assinar esse despacho? Aí ela registra, pai e mãe estão desempregados. Eles têm, um tem 5 anos de idade e outra criança 4 anos de idade. Tem tempo, professor Paulo Bacelar, tem prazo para a justiça deferir e oficializar para o INSS esse despacho sobre a concessão de benefícios previdenciários? Não existe um prazo estipulado, né? Na justiça existem os princípios, que o processo deve ser tramitado num devido prazo, razoável, que a gente chama assim, né? Mas não existe um prazo estipulado. Mas se ela já está na justiça, ela deve aguardar a decisão do juiz, que pode sair a qualquer momento. Eliane Freitas em Caridade, sou MEI, microempreendedora individual, e no mês de setembro completo os 15 anos de pagamento ao INSS. Sou manicure e em março do ano que vem já terei 62 anos de idade. Então, professor Paulo Bacelar, pergunta a Eliane Freitas. Gostaria de saber como faço para dar baixa no meu MEI e depois dos 15 anos pedir a aposentadoria? É isso, professor Paulo Bacelar? Qual é o caminho da aposentadoria da Eliane Freitas? Agora ela vai dar baixa no MEI se ela não for mais MEI, né? Porque se ela ainda continua com o trabalho, é importante que ela mantenha aí as
atividades, mesmo aposentada, mesmo depois de aposentada, a não ser que ela realmente vá deixar de trabalhar. Mas se ela ainda continua com um vínculo, com aquele ou mercadinho, ou qualquer atividade que ela tenha, né? É importante que seja registrado, que ela formalize. Mas caso ela realmente se aposente com 15 anos de contribuição, já tenha 62 anos de idade, aí realmente ela não precisaria mais contribuir para se aposentar. Mas tem que ver se a atividade dela vai continuar. Mas para dar baixa nisso, é bom que ela contrate um contador, Luciano, porque precisa ver a questão dos débitos, das notas, da formalização, para começar, como a gente sempre diz, né? Para começar é muito simples, né? Muito fácil, mas para baixar é meio complicado, que tem que ver a questão aí da Receita Federal e tudo, e isso é importante que ela faça com o contador para sair tudo certinho e ela não ter nenhum débito nem com a Previdência nem com a Receita Federal. Leonilda em Icó, eu era agente de saúde e me aposentei por invalidez com um salário mínimo. E agora os agentes de saúde ganharam os direitos que estavam lutando para conseguir, ou seja, o piso salarial da categoria. E a Leonilda quer saber, professor Paulo Bacelar, eu tenho direito a fazer a revisão da minha aposentadoria? Não, Luciano, porque o benefício dela, se ela revisar, ela vai revisar a concessão do benefício. E o cálculo é feito na data da concessão, na data que foi reconhecido que ela tinha a invalidez permanente. Então, nesse caso, aumentando a questão quando o benefício é concedido, ele é reajustado diferentemente dos trabalhadores que estão na ativa. Essa sua resposta à pergunta relevante da Leonilda, professor Paulo Bacelar, ganha uma importância expressiva porque vale também, e aí a minha dúvida, ao mesmo tempo de uma afirmativa e uma pergunta. Estamos tendo neste momento a implantação do piso salarial da enfermagem. Para os profissionais da enfermagem que estão aposentados, esses profissionais terão direito, com o reajuste do piso salarial, a melhorar também a aposentadoria ou não? Depende. Se for um profissional que teve a concessão pelo regime próprio de previdência, e se ela, aí nesse caso, no regime próprio, podem existir duas formas de aposentadoria. Ou aquela que é considerada a média de contribuições para quem adentrou ao serviço público após 2003, ou para aqueles servidores que entraram antes de 2003 e atingiram os requisitos para aposentadoria pela integralidade e pela paridade. A paridade é ela ter reajustes igual a quem está na ativa. Então, para quem é do regime próprio de previdência, se ela estiver na condição de paridade, quando concedeu o benefício dela, se ela já tinha atingido as condições lá na época em que ela se aposentou, aí ela acompanha o reajuste da ativa. Mas se ela não tinha paridade, aí ela vai ser reajustada de acordo com as normas normais. Há poucos minutos você respondeu, professor Paulo Bacelar, a pergunta da Leonilda em Icó. E chegou uma pergunta aqui da Ana Cláudia em Redenção, a caminho da região do Maciço do Baturité. A Ana Cláudia diz o seguinte: minha mãe é agente comunitária de saúde da área rural de Redenção. Ela tem 64 anos de idade. Tem 31 anos de carteira assinada. Ela já ia procurar aposentadoria. Aí a presidente do sindicato aconselhou que ela esperasse o piso salarial. Ela esperou. Aí foi atrás da aposentadoria agora e foi informada que só poderia se aposentar com o valor que estava recebendo agora depois de 5 anos. Ela terá que esperar mais 4 anos, professor Paulo Bacelar, só para poder se aposentar com 69 anos de idade. Explica direitinho. Deu para compreender essa explanação, essa exposição da Ana Cláudia, professor Paulo Bacelar? Mais ou menos, porque é muita coisa que se fala que às vezes é muito genérico, né? Então, assim, não dá para entender qual é a regra que eles mandaram ela esperar. Porque se ela já tem as condições, ela já tem a paridade, ela pode se aposentar agora e caso venha a ter o aumento da categoria, ela acompanha aquele aumento. A não ser que ela não tenha direito à paridade. Aí ela vai se aposentar com média e acompanha os reajustes normais do governo. Mas aí me veio um questionamento, porque há poucos minutos você respondeu a dúvida da Leonilda em Icó, dizendo que quem já estava aposentado não poderia incorporar a aposentadoria
como agente para receber o piso salarial de agente de saúde, porque a Leonilda se aposentou por invalidez. Por invalidez. No caso da Ana Cláudia, ela foi aconselhada a esperar o momento da implantação do piso salarial do agente de saúde. Não, mas talvez ela esteja sendo aconselhada a esperar a paridade, ou seja, a ela implantar as condições para ela ter paridade. Porque para ter direito à integralidade, ou seja, com o último salário, mais a paridade, ela precisa ter uns requisitos para ela ter direito. No caso da reforma da Previdência, ter o tempo de contribuição mais o pedágio. Então vai depender da lei do município e qual é o pedágio para ela ter direito à integralidade e paridade. Se ela ainda não tem direito à integralidade nem paridade, ela vai se aposentar com valor que não vai acompanhar a ativa. Quando ela atingir o direito à paridade, aí não ela pode se aposentar, que qualquer mudança na categoria ativa, ela acompanha porque ela já teria atingido a paridade. Então, a Ana Cláudia tinha feito essa pergunta na semana passada, reafirmou a dúvida e o professor Paulo Bacelar, Ana Cláudia, se aprofundou ainda mais nesses esclarecimentos que são bem úteis para todos vocês profissionais como agentes de saúde e também do ponto de vista do piso salarial para os profissionais da enfermagem. Vamos continuar aqui porque chegam mais perguntas pelo nosso WhatsApp 085 99273 4353. Eliseuda está no município de Viçosa do Ceará, de novo Viçosa do Ceará. Valeu, obrigado a todos e a todas vocês que nos acompanham pela FM 94.9 em Tianguá, chegando a toda Serra Grande. Tenho 46 anos de idade, 20 anos de carteira assinada, sou diabética, tomo insulina e também remédio controlado. Quanto tempo falta para eu conseguir um benefício? 46 anos de idade, 20 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar. 46 anos, para ter direito à aposentadoria, ainda demora muito, tem que ter 62 anos de idade. Agora, se ela tiver um atestado médico, um laudo atestando a sua incapacidade permanente e ela sendo segurada da Previdência hoje, ela já pode ter direito à aposentadoria por invalidez. O João, em Juazeiro do Norte, tenho 72 anos de idade, sou aposentado por tempo de contribuição. Ainda trabalho como comissionado do Estado e pago INSS. Aí ele coloca entre parênteses, não sou concursado. Aí o João pergunta, quando eu parar de trabalhar, essa contribuição ao INSS pode ser restituída ao meu favor? Não. A contribuição previdenciária, ela é uma contribuição solidária. Ou seja, você contribui para que as outras pessoas possam gozar da aposentadoria. Quando você se aposenta, a sua aposentadoria também vai ser custeada por quem está trabalhando, quem está custeando. Então, essa contribuição previdenciária, ela não é uma poupança, ela é um aporte para todo o sistema, quer dizer, ou seja, é um sistema solidário onde você é obrigado a contribuir, mas para quem trabalha é obrigado a contribuir, e porque você é aposentado não deixa de estar obrigado a contribuir porque você está trabalhando. Osvânia, em Cascavel, nos mandou uma pergunta pelo WhatsApp 085 99273 4353, repetindo a linha direta do jornal Alerta Geral. Mande a sua dúvida, diga em que cidade você se encontra, 085 99273 4353. Osvânio, em Cascavel. Quem recebe o auxílio-doença por acidente de trabalho, ao se aposentar, junta o valor do auxílio com a aposentadoria ou fica somente o valor da aposentadoria, professor Paulo Bacelar? No caso de rural, ele soma a aposentadoria. No caso do trabalhador rural, que recebe auxílio acidente de meio salário mínimo, quando ele vai se aposentar, ele se aposenta com um salário da aposentadoria mais o meio salário mínimo que é incorporado à sua aposentadoria. No caso do trabalhador urbano, ele não soma a aposentadoria, mas ele conta como salário de contribuição para ser somado aos salários que ele está trabalhando. Ou seja, se ele está trabalhando e recebendo auxílio acidente, o seu salário vai ser aquele salário que ele trabalha,
mais o auxílio acidente na hora de aposentadoria, isso vai ser somado na sua média de contribuições. Eu lembro que nós conversamos aqui, professor Paulo Bacelar, e uma das perguntas que você recebeu e respondeu foi de uma ouvinte, Alice, eu não lembro qual foi a cidade, né, que ela nos trouxe essa dúvida, mas com esse mesmo contexto aqui da pergunta bem esclarecida pelo professor Paulo Bacelar, feita pelo Osvânio em Cascavel. Maria Madalena, minha mãe completou a idade da aposentadoria rural no dia 10 de janeiro. Ela, no período, estava recebendo um auxílio-doença. E esse auxílio, professor Paulo Bacelar, vai até o mês de julho de 2023. E no mesmo mês tem uma nova perícia marcada. A minha dúvida... A minha mãe precisa fazer essa perícia ou pode fazer o pedido da aposentadoria rural? Ou pode ocorrer do próprio perito conter a aposentadoria dela, já que ela é impossibilitada de exercer suas funções? Não, ela precisa requerer a aposentadoria. O servidor vai ver se ela tem as condições para aposentadoria e cessa o auxílio-doença para ela ter direito à aposentadoria dela. Maria de Fátima em Crateús, meu marido faleceu, mas ele não pagava o INSS, não trabalhava de carteira assinada. Posso pedir a pensão por morte, professor Paulo Bacelar? Não, se ele não trabalhava, se ele não contribuía com a Previdência, não sendo segurado da Previdência, ela não tem direito à pensão. Adailson em Fortaleza. Que comprovação é essa, professor Paulo Bacelar? Ser sindicalizado, ser inscrito na EMATES, prova que recebe a semente para o plantio, porém só tem isso quem é sindicalizado com alguém que possa ajudar às vezes. Pai, mãe, irmão e vizinho é analfabeto, o que resta é confiar em alguém que trabalha geralmente nos sindicatos. A pessoa até trabalha como agricultora a vida toda e não é sindicalizada. A prova que tem é semente na mão, ou somente as mãos, aqueles calos nas mãos e o rosto desfigurado pelo sol. Digo isso sim porque meu pai é um desses aposentados do ano de 1992, tendo só que confiar mesmo. É um protesto aqui do Adailson sobre a cobrança, mas Adailson, a legislação se tornou mais rigorosa e o professor Paulo Bacelar pode falar sobre essa questão do sindicato, que a gente costuma dizer que para o trabalhador, a trabalhadora se aposentar na área rural, não há necessidade de contribuição do sindicato, mas ao mesmo tempo pedimos que você faça ponderação, porque o sindicato é uma entidade que o representa em outras lutas de interesse da área agrícola. Exatamente, não é que a pessoa não deva ser sindicalizada, ela pode ser sindicalizada, é importante, mas que não é prova plena o fato dela estar contribuindo com o sindicato. O que precisa ter de provas, gente, é porque como a contribuição ela é presumida, ou seja, não há contribuição, dinheiro no caixa, para quem não existe a necessidade da pessoa contribuir mesmo, pagar dinheiro, basta que ela tenha a atividade rural exercida, ela precisa provar, porque não dá para você chegar lá e dizer, ó, eu sou agricultor só porque eu tenho marcas no rosto, eu preciso provar que eu trabalho naquela agricultura e que eu vivo daquilo, eu sobrevivo da minha atividade rural, então por isso que precisa ter as provas. Professor Paulo Bacelar, e sim, em Crato, nos acompanha pela FM 106.5 e diz: tenho 20 anos de contribuição e 64 anos e 3 meses de idade. Aí eu queria saber com quantos anos eu posso pedir a aposentadoria. Ele pergunta, está longe ou está perto, professor Paulo Bacelar? Está longe, né? Qual é a idade dele? Tá não, professor Paulo Bacelar. Desculpa, eu pensei o ISIM tem 64 anos de idade e 64 anos e 3 meses de idade. Ou seja, 9 meses... que era 25 anos de idade. Não, professor Paulo Bacelar, 20 anos de contribuição. Ah, tá. Então pronto, ele só falta chegar mesmo aos 65 anos, então está bem pertinho para ele poder pedir aposentadoria, inclusive porque ele já tem o tempo necessário para aposentar. Oh, e sim, então, olha, Basta comemora essa resposta aí do professor Paulo Bacelar, tomando café com bolo de puba e eu dei um susto nele, né? Deu um susto nele, mas agora se ele toma o café, e aí fica mais tranquilo. E no almoço tá liberado para comer baião de 2 com piqui, galinha caipira cozida. Aí, professor Paulo Bacelar, é bom, hein? Galinha caipira é bom. Flávia, em Tururu. Minha mãe já tem 52 anos de idade e trabalha há 11 anos de carteira assinada. Ela pode se aposentar? Flávia, fica ligada nessa resposta do professor Paulo Bacelar.
Ô, doutor, qual é o tempo que eu não estou lendo aqui? 52 anos de idade e 11 anos de carteira assinada. 52 anos. Precisa ter os 15, fechar os 15. Faltam 4 anos. É importante ela continuar contribuindo e esperar 62 anos de idade. Quando completar os 15, ela pode ficar pagando uma contribuição por ano para poder esperar os 62 sem ter a perda da qualidade segurada. Linha direta do jornal Alerta Geral sobre os caminhos dos benefícios da Previdência Social. 085 99273 4353. Eu não sei se eu já atropelei essa pergunta, professor Paulo Bacelar, mas eu vou refazê-la aqui. O Wendel em Canindé queria saber sobre uma senhora que no momento está viúva. O marido faleceu há menos de um mês. Ela é aposentada como auxiliar de serviços gerais e ele era, o marido, companheiro dela, aposentado como agricultor. Ela tem uma filha, já maior de idade, morando com ela. Disseram a essa senhora que possivelmente não teria direito à pensão por morte, porque é somente ela e uma filha maior de idade em casa, ela sendo aposentada urbana. É isso? É verdade, professor Paulo Bacelar? Explica direitinho, professor Paulo Bacelar, porque pelo que eu entendi aqui, ele quer saber se a vizinha tem direito à pensão por morte do marido. Ó, o marido morreu, deixou a esposa e um filho. Uma filha, nesse caso, maior de idade. Maior, mas maior que idade? É mais de 21 ou mais de 18? Porque a pensão por morte é concedida para a esposa ou companheira. No caso dela, ela não precisa ter mais de um filho, basta ela ser esposa ou companheira. E o filho tem direito também até os 21 anos de idade. Então, ela pode ser até maior de idade, ser maior de 18, mas ela pode pedir a pensão se ela tiver até 21 anos de idade. E ela receberá a pensão junto com a mãe, no caso que o pai faleceu. Então, Wendel, redondinha essa resposta do professor Paulo Bacelar. Fala para tua vizinha que ela tem direito, sim, à pensão do marido que morreu e era aposentado pelo INSS. Ana, em Ubajara, gostaria de saber se a declaração de atividade rural é preciso fazer todo ano ou só quando se vai pedir a aposentadoria rural? É só quando for pedir a aposentadoria. É uma autodeclaração rural que está disponível também no site do meu INSS. Mais uma pergunta que chega da região do Cariri, em Brejo Santo está o Manuel. Meu auxílio por incapacidade cessou no dia 10 de junho agora, professor Paulo Bacelar. Aí liguei para o INSS para marcar minha perícia e foi marcada para o dia 24 de novembro. Eu gostaria de saber se não posso recorrer para ficar recebendo meu auxílio até a data da nova perícia, já que essa perícia está marcada somente para novembro e tenho que ficar sem receber todo esse tempo? Isso é um projeto até, né, que o ministro da Previdência, o Lupe, Carlos Lupe, ele publicou essa semana que existe um projeto para que o benefício seja concedido antecipadamente para quando o INSS for fazer a perícia constatar a incapacidade através dos laudos médicos. Mas, por enquanto, não há ainda é um projeto de lei, ainda não está aprovado, e ela precisa esperar a data da perícia, ou então, após 90 dias da data do requerimento, ela pode entrar com ação judicial para pedir o benefício na via judicial. Lembrar para você, Manuel, e para todos os nossos ouvintes, para todas as nossas ouvintes, que nesta semana, no final de semana passado, o INSS, o Ministério da Previdência Social, começou a realizar mutirões para perícias médicas em todo o Brasil. Foram 4 cidades escolhidas para essas perícias, mas o Ceará ainda não está contemplado nesse calendário de perícias médicas para agilizar a concessão de benefícios. Em todo o Brasil, nós temos 1.050.000 pessoas à espera de perícias para receber benefícios sociais. José Marcelino em Crato, tenho 63 anos de idade, já trabalhei 33 anos e 4 meses pela CLT, sou portador da doença de Chagas e diabético tipo 2. Desejo saber quanto tempo falta para eu me aposentar e se tais doenças me ajudarão a antecipar o pedido de aposentadoria. Tá bem pertinho, né, professor Paulo Bacelar? Tá, mas ou ele pede aposentadoria por invalidez ou espera e pede aposentadoria por idade com o tempo. Porque o fato dele estar com problemas de saúde não antecipa, no caso aí de uma aposentadoria por idade. Ele pode requerer um auxílio-doença
com a possibilidade de se aposentar por invalidez antes da idade. Aurélio Santos, da nossa Canoa FM, radialista da região do Vale do Jaguaribe, do Baixo Jaguaribe, ali em Aracati, professor Paulo Bacelar, quer saber uma pergunta que é interessante para todos os profissionais que trabalham nas emissoras de rádio. Com quanto tempo o radialista pode pedir a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Zanon, um radialista, ele tinha direito à aposentadoria por atividade até 28 de abril de 95. Após 95, ele precisa comprovar uma exposição a agente nocivo. No caso aí, a empresa teria que fornecer a ele um PPP. Então, ele entra como uma atividade comum e pode ser reconhecida a atividade dele como especial somente até 28 de abril de 95. Então, ele se aposenta normal. 65 anos de idade, no caso o homem, 62 anos de idade, no caso a mulher, com 15 anos de contribuição. No caso de radialista até 28 de abril de 95, pode ser enquadrado como especial e converter esse tempo em atividade comum. Aurélio, se as informações o contemplaram, maravilha. Se você ficou com mais dúvidas, pode mandar também mais perguntas aqui para o professor Paulo Bacelar, que a gente tem o maior interesse de responder a todas as dúvidas que chegam pelo nosso WhatsApp 085 99273 4353. E o Marcos Furlan cochilou no sinalzinho do WhatsApp. Luana, em Acopiara. Teria como vocês tirarem uma dúvida minha sobre a minha aposentadoria, se a gente pode se aposentar somente por tempo de serviço? Só por tempo de contribuição, só se a pessoa tiver 35 anos de contribuição até 13 de novembro de 2019, o homem, ou 30 anos de contribuição, no caso a mulher, também até 13 de novembro de 2019. O professor até com 25 anos de contribuição, mulher, professora, e o professor com 30 anos de contribuição. Isso antes da reforma da Previdência de 2019. Hoje, pode se aposentar só com o tempo? Pode, se ela cumprir um pedágio de 50% do que faltava para atingir o tempo de 30 anos e 35 em 2019, se ela faltava menos de 2 anos para atingir esse tempo, ou se ela faltava mais de 2 anos para atingir 30 e 35 em 2019, que ela tenha um pedágio de 100% do que faltava para atingir o tempo lá em 2019. Então, são as três possibilidades da pessoa se aposentar hoje somente com o tempo de contribuição, sem contar a idade. A regra de transição de 50%, regra de transição de 100%, ou o direito adquirido se ela tiver já o tempo antes de 2019. Dúvida do José Ayrton em Paracuru. Queria saber, eu tenho um BPC Loas, eu tenho um carro e queria uma resposta se eu posso transferir o carro para o meu nome. Queria saber se pode, eu tenho dores nas pernas, tenho 1,10 m e preciso do carro para minha locomoção, pois não tenho condições, não aguento andar a pé. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, a dúvida do José Ayrton é se ele pode ter esse patrimônio no nome dele, sendo contemplado com o BPC. Luciano, o BPC é um benefício para pessoas em estado, olha como é que diz a lei, em estado de miserabilidade, onde a renda per capita familiar seja menor do que 1/4 do salário mínimo. Em tese, não há uma lei dizendo que não pode ter carro, não pode ter apartamento, a pessoa pode ter tido um carro e ficou nesse estado de miserabilidade. Mas o TCU, sempre que cruza as informações e verifica que uma pessoa que tem BPC tem um carro, tem um apartamento, ele sempre manda o INSS apurar se a pessoa ainda tem as condições de miserabilidade que geraram a concessão do benefício. Então, em regra, não há impedimento, mas na prática é melhor evitar que esse bem fique no seu nome. A Érica Santos, em Horizonte, começa assim, professor Paulo Bacelar. Agradeço por esse programa tão completo e agradeço também por todas as minhas perguntas que já foram respondidas. Que bom, Érica. E ela diz, lá vai outra pergunta. A aposentadoria por invalidez do meu esposo foi concedida no dia 19 de abril de 2023 e foi descontado o imposto de renda. Isso é certo? A aposentadoria é somente no valor de um salário mínimo. Diz aí. Fala, professor Paulo Bacelar. Deixa a Érica Santos satisfeita, porque ela nos elogiou aqui, viu, professor Paulo Bacelar? Obrigado.
Olha só, é um caso recorrente, inclusive tive um caso ontem mesmo de uma cliente nossa, em que o INSS, Luciano, demora tanto de conceder o benefício, que quando concede, ele vem aquele período atrasado, né? Que a pessoa pediu, desde a data do requerimento até a data da implantação do benefício. E como o benefício vem atrasado, ele vem um montante maior do que aquele salário mínimo mensal de mês a mês. E aí o sistema do INSS, ele calcula o imposto de renda desse montante, se passar do limite de isenção, ele já vem com esse valor descontado do imposto de renda, que é um absurdo, né? O INSS poderia rever essa regra para não descontar imposto de renda de quem é isento, que não precisa ser descontado na fonte. Como é que faz para ela restituir esse benefício? Ou ela entra com pedido na Receita Federal de restituição, ou ela aguarda o ano que vem para quando for fazer o imposto de renda dela, ela declarar essa renda e ser restituído esse valor no imposto de renda no lote do leão. Pois é, professor Paulo Bacelar, você dá essa resposta tão completa e veio outra pergunta aqui da Maria Socorro em Quixadá, que tem uma dúvida e ao mesmo tempo você já fala também sobre essa questão do imposto de renda. A Maria diz que tem 58 anos de idade, o pedido de aposentadoria rural foi negado por 3 vezes pela justiça, o advogado insistiu, persistiu, não desistiu, entrou pela 4ª vez com o pedido e foi concedido. Aí ela pergunta, com esses 5 meses veio aprovado o pedido de aposentadoria. Eu tenho direito ao atrasado desde 2019, quando foi colocado pela primeira vez o pedido de aposentadoria? Tem que ver se as mesmas condições que foram feitas quando concedeu o benefício, ela já tinha lá quando foi indeferido o benefício. E aí o advogado dela deve analisar esse caso para ver se cabe aí uma revisão administrativa ou entrar com ação judicial, porque ela ganhou esse agora. O INSS não vai pagar o atrasado lá, quando ela requereu em 2019, se ela não fizer uma ação pedindo para reconhecer esse tempo lá, quando ela deu entrada na primeira vez. Paula, em Tianguá. A minha irmã deu entrada no pedido do BPC, está com 4 meses e até agora, silêncio do INSS. O advogado falou que provavelmente poderia vir negado, mas só porque já passou pela assistente social. Isso é verdade, professor Paulo Bacelar? Não, aí vai depender das condições, né? Você já fez a avaliação social, vai aguardar a perícia médica e se o laudo médico estiver bem estruturado, mostrando a incapacidade da pessoa, que ela tem que ter impedimento de longo prazo, o benefício vai ser concedido, mas o prazo aí realmente já está demorando, já está passando do prazo estipulado pelo INSS. Linha direta do Jornal Alerta Geral 085-99273-4353. Ana, em Tururu. Minha sobrinha tem depressão, ansiedade e transtorno de pânico. Ela colocou um benefício social e o pedido foi indeferido. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se a minha irmã pode recorrer com a ajuda de um advogado ou poderia recorrer diretamente ao INSS. Qual é o conselho, qual é a orientação aqui para a Ana em Tururu, professor Paulo Bacelar? Olha, o recurso, tanto o recurso como a ação judicial, é bom que seja feita com uma análise de um especialista na área, ou seja, no advogado. Então, o recurso judicial, recurso administrativo ou recurso judicial, é importante que ela esteja acompanhada de um advogado. Fátima, em Santana do Cariri. Minha irmã teve infarto e fez cateterismo. Ela tem problemas de tireoide, bronquite asmática, não trabalha, nunca teve registro na carteira assinada e tem 60 anos de idade. Ela tem direito ao BPC, Loas, professor Paulo Bacelar? 60 de idade. 60 de idade. Então, ela teria direito a um BPC deficiente. Então, ela teria que ter um laudo médico dizendo qual é a deficiência, qual é a incapacidade, a impossibilidade dela de trabalhar, de exercer atividades, e também ver a questão da renda familiar, que não pode ser maior nem igual a 1/4 do salário mínimo. E só para lembrar, Luciano, já estive ali em Santana visitando aí o Museu de Paleontologia da cidade de Santana do Cariri. Estarei daqui a alguns dias por lá, viu, professor Paulo Bacelar?
E a Rosângela em Acopiara quer saber também sobre BPC. Eu tenho crise de pânico, ansiedade, depressão pós-parto. Eu gostaria de saber se tenho direito ao BPC. Eu tenho 3 laudos informando a minha incapacidade para o trabalho. E nesse caso, professor Paulo Bacelar? Depende. O BPC não é os mesmos critérios para um auxílio-doença ou um benefício por incapacidade temporária. É uma coisa mais constante. Porque para o BPC precisa ter uma incapacidade e um impedimento de longo prazo, ou seja, uma incapacidade ou impedimento que tenha mais de 2 anos. Então você tem que ter, se esse laudo constata que essa doença dela, essa incapacidade, é uma coisa mais permanente para poder dar direito ao BPC. Marilúcia em Juazeiro do Norte. Meu filho fez a perícia no dia 26 de abril e ainda se encontra em análise. No mesmo dia da perícia saiu o certificado da pessoa com deficiência. O que quer dizer isso, professor Paulo Bacelar? Esse certificado, o INSS tem um prazo para concluir o requerimento? Eu dei entrada em janeiro de 2022, meu filho é autista, registra a Marilúcia, mas ela já teve uma resposta positiva aqui, né, professor Paulo Bacelar? Não, no caso a perícia foi realizada em abril e está em análise. Qual a resposta para ela, professor Paulo Bacelar? Análise, eu não entendi qual é esse certificado que o INSS emitiu, porque é um benefício por um auxílio-doença, né? Eu entendi, professor Paulo Bacelar, o certificado que a pessoa é deficiente, tem deficiência. No caso, ela fala que o filho é autista. Mas o benefício é dela ou é do filho? Do filho. Do filho. Ah, mas eu não entendo que certificado é, porque o INSS não dá certificado de deficiência para filhos, para BPC. Ou ele concede o benefício ou indefere o benefício. No caso, seria o CRAS, professor Paulo Bacelar? Passa pode pelo ter CRAS sido, esse certificado de pode deficiência? Pode ser um atestado, um laudo, né? Mas o INSS não fornece atestado, nem laudo, nem certificado de deficiência para BPC. Nesse caso, é esperar a resposta ao Como ele está em análise, ela precisa esperar a conclusão da tarefa que o servidor vai fazer, saber se o benefício foi concedido ou indeferido. Antônio Carlos em Ipu. Eu recebo auxílio-doença há 15 anos, tenho 55 anos de idade. Ainda preciso fazer a perícia ou não? Quantos anos de idade? 55 anos de idade. Não, ele precisa fazer a perícia. O INSS só não pode, por lei, fazer perícia de revisão a benefício por incapacidade permanente para quem tem mais de 60 anos de idade. Gostaria de fazer outra pergunta. Olha aí, o Antônio Carlos gostou, professor Paulo Bacelar. Eu ainda não tive Ipu, não conheço Ipu. Vamos lá, na bica do Ipu. Meu 13º veio o valor de R$440. Isso é normal? Não tenho empréstimo no INSS. Não é normal, porque a não ser que seja proporcional. Como é um auxílio-doença, não é isso? Auxílio-doença. Como é um auxílio-doença, ele fica proporcional até a data limite daquele benefício. Registra-se que quando prorroga o benefício, lá na frente, na data da cessação do benefício, ele paga a parcela restante daqueles meses que não foram pagos no primeiro pagamento. Ou seja, ele fica fazendo os batimentos e pagando parcela por parcela, dependendo da prorrogação. Linha direta 085-99273-4353. Fátima em Choró. Sou auxiliar de serviços gerais, tenho 24 anos de concurso e mais 5 anos de contrato. 29 anos, professor Paulo Bacelar. Vai anotando aí. Já tenho 54 anos de idade e tenho que completar os 62 anos de idade para pedir a minha aposentadoria? No caso de serviço público, depende do município, né? Em geral, tem que ter 60, aqui no Ceará, por exemplo, é 61 com 30 anos de contribuição. Ou seja, ela está com 54 anos de idade, se forem essas regras que você acaba de ler, de falar, ela se aposenta com 61 anos de idade. Se for de acordo com a regra da reforma do Estado, né? Porque aí cada município tem a sua regra. Paulo Henrique em Calcaia, sou professor da Rede Estadual de Ensino do Ceará, tenho 55 anos de idade, já estou com 24 anos e 9 meses de tempo de serviço como professor no Estado e averbei mais 7 anos e 4 meses como professor da rede privada. Já tenho mais de 32 anos de serviço como professor. Queria saber quando poderei me aposentar. Chegou a hora, professor Paulo Bacelar. 55 anos de idade, 32 anos de contribuição como professor. 55. Precisa ter 60 anos de idade, porque o homem precisa ter 60 anos com 35 anos de contribuição como professor. Eita, professor Paulo Bacelar, tá aí. Fiquei decepcionado com a sua resposta. Pensava que a gente ia dar uma boa resposta aqui. Para a regra geral do estado do Ceará, seria isso.
Maria Alexandra, em Umirim. Gostaria de saber uma coisa. Eu recebo BPC e sou casada no civil. Tem algum problema meu esposo assinar a carteira dele? Olha só. Tem problema. Maria, acompanha direitinho essa resposta do professor Paulo Bacelar. Eu fico chateado, Luciano, em dizer... Chateado não, mas... Fique chateado não, professor Paulo Não é Bacelar. chateado, é preocupado em dizer que tem problema, porque as pessoas podem não assinar a carteira por causa disso. E é ruim porque ela deixa de estar sendo... de estar recebendo uma renda, de estar sendo protegido pela Previdência Social por causa de dar problema com o BPC da esposa, né? Porque se ele não tem 65 anos de idade, o benefício dele, ou o benefício não, a renda que ele tiver irá contar na renda familiar e aí pode ser que numa revisão o benefício dela seja suspenso. Professor Paulo Bacelar, a Bia em Caridade. Trabalhei 13 anos e 3 meses de carteira assinada, de fevereiro de 2019 a maio de 2022, com função de auxiliar de escritório. Ela anotou aqui 2019 a 2022. Eu vou refazer aqui, a Bia. Eu acho que você, se tem 13 anos, começou a contribuir de 2009 a 2022. Vamos ter por base esse dado. Aí ela diz, pedi demissão da empresa, fiquei 7 meses sem pagar o INSS. Agora, em janeiro, retornei a contribuição para o INSS. E eu gostaria de saber com quantos anos vou me aposentar. E esse tempo que parei de pagar, tenho que pagar? 13 anos e 3 meses de carteira assinada. E qual é a idade dela? Ela não diz, mas vamos supor aqui, professor Paulo Bacelar, que ela é jovem e aí precisa de que idade para se aposentar? Olha, Zeno, nesse caso que a pessoa não diz a idade, seja jovem, tem que ter a idade geral, que é de 62 anos de idade, já ter os 15 anos de contribuição, mas precisa ter a idade de 62. Professor Paulo Bacelar, estamos encerrando aqui por determinação, ordem do relógio e também posição do Marcos Furlan. Dizer para você, ouvinte internauta, que a linha do Alerta Geral continua aberta, é o 085 99273 4353. Repete esse sinal aí que eu gosto, viu? Como alerta para os ouvintes, o 085 99273 4353. Grande abraço, professor Paulo Bacelar, um bom final de semana e a gente se encontra nas estradas do Ceará. Qualquer dia eu pego uma carona com o professor Paulo Bacelar. Pode pegar carona na moto, professor Paulo? Não, só anda a mulher na minha moto. Eu vou de carona em outra moto, professor Paulo Bacelar, outra pilotando. Grande abraço, é com essa descontração que encerramos mais uma edição do Jornal Alerta Geral, especial sobre os caminhos da aposentadoria. A você, ouvinte internauta, nosso grande abraço. Ao professor Paulo Bacelar, carinhosamente, embora com a carona rejeitada, o nosso grande abraço. É brincadeira, Luciano. Olha só, eu queria só dedicar esse programa ao nosso amigo Carlos Eden, um advogado aqui do Ceará, que é de Ipueiras. Teve tanta pergunta de Ipueiras que eu dedico esse programa a ele hoje. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Grande abraço a você, Carlos Eden, ouvinte do Alerta Carlos Geral. Eden. Grande abraço. Um bom final de semana para você.